Versículos são de 16 ao 21. Lucas, capítulo de número 12. Versículos do 16 até o 21. Glória a Deus. Vamos conversar com a igreja um pouquinho a respeito do segredo da vida. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Para ganharmos tempo, diz assim a palavra do Senhor. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Razoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico com Deus. Vamos orar novamente? Senhor nosso Deus e bondoso Pai, já foi orado a favor da minha vida, Pai amado, e agora nós oramos a favor desta palavra que nós lemos. Temos aprendido, Pai amado, que é necessário que o Senhor esteja nos conduzindo, porque senão de nós mesmos não podemos apresentar nada, e a igreja da qual nós fazemos parte sairia daqui vazia. Fala conosco, ministre em nossas vidas e corações, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Queridos, na minha Bíblia, o subtítulo lá acima do versículo 13 diz: a parábola do rico insensato. O que é alguém ser insensato? Por que às vezes nós somos insensatos? Se nós desejamos, meus irmãos, falar a respeito do segredo da vida ou do bem viver, nós precisamos superar cada uma das nossas insensatez, ou da nossa insensatez no singular, mas às vezes ela está no plural sim, porque às vezes ela tem ramificações. Lá na minha terra, nas Minas Gerais, ali na divisazinha com o Espírito Santo, aí apareceu mais um capixaba aqui, tem outro capixaba ali, tem um mineiro aqui, enfim, lá na nossa terra, nós aprendemos que o insensato é o bobo que pensa que tudo pode, mas que não pode nada. Que pensa que tem o domínio nas suas mãos, mas não domina absolutamente nada. Jesus está aqui, meus amados, com um povo que vive um tempo difícil. Temos falado aqui, e o nosso jeito de ministrar a palavra não vai mudar, porque nós ministramos ensinando a palavra. Não somos daqueles pregadores fazedores de barulho, mas somos alguém que tem temor na palavra de Deus e pela palavra de Deus.
Jesus, então, ele vive junto com este povo um tempo que o domínio está sobre ou a favor naquele momento do Império Romano. A região aqui, meus amados, é a região da Palestina. E Jesus, ele está passando, e Lucas vai dizer que acontece uma grande multidão. Verso 1, olha como é grande a multidão. E ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. E ele então começa a ministrar, a trabalhar na vida daquelas pessoas. Quando nós chegamos, meus amados, no verso de número 13, nós vamos encontrar 2 pontos, ou vários pontos, mas 2 pontos que nós queremos nos ater a ele, porque o tempo é pouco demais agora, né? O primeiro momento, que é do verso 13 até o verso número 15, nós encontramos um moço que vai pedir para Jesus estar advogando a favor dele, está entrando na causa dele, porque havia ali uma suposta partilha. Amados, naquele tempo, quando morria o pai, quem assumia a herdade ou as herdades da família, o domínio da família, era o filho mais velho. Supostamente esse moço aqui não é o filho mais velho, mas ele até está pedindo algo que é legal, é favorável a ele. E Jesus vai dar uma resposta sobremodo ríspida àquele moço. Moço, quem me fez juízo sobre estas coisas? Por que você pensa que eu vou advogar a tua causa? Por que Jesus fala isso? E em seguida ele vai contar a parábola. A parábola é sequência daquilo que ele dissera para aquele moço. Porque o que movia aquele moço era os bens materiais. O que movia aquele moço buscar a Jesus eram coisas passageiras. E aí, Jesus vai contar esta parábola. O que é uma parábola? É uma ilustração. É um caos. Aí ela está rindo lá, porque eu sempre faço questão de falar. Hoje mesmo eu tive com o padrasto da minha esposa, e ele é um homem simples, não estou sendo malicioso, matuto, e ele fala assim: olha, você já vai embora, vamos contar mais uma mentira. E eu digo para ele assim: eu conto caos, mentira não. Jesus usa aqui uma ilustração para falar a respeito de algumas coisas. E é isso que
que nós vamos usar esses 19 minutos que temos de resto para ministrar. Observe que Jesus fala a respeito de um agricultor, um fazendeiro. Não é a primeira vez que eu ministro essa palavra, então muitas coisas que provavelmente vai sair da minha boca você já ouviu. Mas entenda que a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia. Eu posso pregar aqui milhares, centenas de milhares de vezes o mesmo texto e não vai ser igual. Poderão sim sair algumas palavras que você já ouviu, mas a palavra ela se renova a cada manhã. Então, este homem, este agricultor, esse sitiante, esse fazendeiro, aparentemente era um fazendeiro, não era simplesmente um sitiante, era alguém de muitas posses, e que ele faz tudo direitinho, meus irmãos. Já começamos a aplicar aqui na minha e na tua vida. Não basta fazer direitinho, é preciso nós observarmos a motivação daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós desejamos fazer. Ele certamente, para ter uma grande colheita, eu volto a falar, ele fez certinho. Ele arou a terra, ele depois de arar, ele passou gradil para não ficar torrões. Creio eu, né? Estou trazendo para uma agricultura moderna, ele tenha jogado, né, o corretivo necessário naquela terra, o calcário, tudo que tem direito. Ele colocou o esterco necessário para que a terra pudesse produzir. Ele semeou, e ele não ficou cativo somente à chuva, mas ele certamente devia de ter aqueles canhões de irrigação. Não tem nada errado, irmãos. Fez tudo certo. E por fazer tudo certo, a produção foi sobremodo boa. E quando ele viu aqueles campos já madurando, ele disse assim: este ano o resultado foi bom demais, rapaz. E os celeiros que eu tenho na nossa terra é paiol, né? Os modernos são celeiros. Nós vamos trabalhar com paiol? O paiol que eu tenho não caberá esta produção. E aí ele, já sei o que eu vou fazer. Não vou nem aproveitar esse paiol. Vou desmanchar tudo enquanto, né, os grãos ainda estão amadurecendo. Eu aproveito para desmanchar e fazer outros paióis, ou outro paiol bem grande, um celeiro bem grande, que caiba toda a produção. E depois, quando já estava tudo pronto, a colheita já houvera sido feita, já houvera sido armazenado, ele deitou na sua cama, e até agora eu não achei nada de errado no verso do homem, porque depois de muito trabalho é tão bom deitar na cama da gente, né? Aquele banho bem quentinho e sair dali, né? Cheirosinho, e deitar na nossa cama, se a amada nossa então levar aquela refeição lá na cama, né? Cansado, é melhor ainda. Então até agora ele não tem nada errado, irmãos. Mas olha o que ele decide.
Eu vou dizer para a minha alma: tens em depósito muitos bens há muitos anos. Descansa, come, bebe e relaxa, folga, passeia bastante. E aí, o Senhor, o texto é claro, Lucas diz que Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Quando nós começamos a estudar este texto, nós vamos verificar que este moço, na verdade, o que diz respeito à agricultura, ele trabalhou tudo certo, mas o restante ele desprezou tudo. Ele não constituiu relacionamentos duradouros. Ele não constituiu relacionamentos duradouros aqui e muito menos no céu. Ele pensara que pudesse fazer tudo com a sua própria força. Queridos, quando nós começamos a pensar nisto, nós precisamos nos lembrar que acumular para quê? Ou para quem? Se continuarmos lendo todo esse texto do capítulo 12, nós vamos verificar que o Senhor vai dizer: olha, venda, Deus pobres. E aí, tem a ver tudo, né? Nós vamos ver na história da igreja que houveram alguns que até pensaram em fazer ao pé da letra. Os menonitas e outros que achavam que viver em comunidade, que nada era de ninguém, que tudo era de todos. Modernamente, Karl Marx, mais perto de nós, quis aplicar algo parecido. Ou os mosteiros criados para se colocar, uma proteção e não se contaminar com as coisas do mundo. Mas o que nós vemos é que sempre, todas as vezes que tentaram, o desejo de ter acabou por corromper. Por isso que Mateus capítulo 6, que nós temos trabalhado com ele, vai dizer para nós não vivemos ansiosos por coisa alguma. Lá no grego, trazendo para a nossa língua latina, ansiosidade é estar dividido. Quantas e quantas vezes nós nos dividimos entre acreditar e não acreditar? E voltando para Mateus 6,
o Senhor Jesus vai dizer: não podemos servir a Deus e as riquezas. Vai agradar a um e desagradar a outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon, o Deus da riqueza. Este moço, ele desejava muito ter, ele trabalhou, lutou para ter, mas ele se perdeu, porque quando nós continuamos lendo o capítulo 12, o Senhor vai dizer: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Momento nenhum a Bíblia nos proíbe ou condena ter bens e riquezas. O problema todo é colocarmos os nossos corações nas riquezas. O que Deus sempre nos convida é a partilha. O princípio da igreja deveria ser a partilha. O apóstolo, muito amado meu, apóstolo Paulo, quando ele escreve para o seu pupilo Timóteo, a segunda carta, lá no finalzinho dela, no capítulo de número 6, nós vamos encontrar ele dando algumas instruções a Timóteo que são relevantes a nós. 1 Timóteo, perdão. 2 Timóteo nem tem capítulo 6. Ele vai dizer para nós da seguinte maneira: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, e soberbo, vírgula, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa, preste atenção, de ganho. Apartai-vos ou aparta-te. Ali ele falou para Timóteo, né? Eu estou trazendo para nós. Aparta-te dos tais homens. Ou para nós, apartai-vos de tais homens. Temos visto, meus irmãos, a corrupção humana perdendo, foi-nos dado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Onde temos colocado os nossos fundamentos? Lembra o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, ainda no Sermão do Monte? Pedra ou areia? Se for fundamento de pedra, permanece. Se for areia. Sabe por quê? Que muitos de nós, eu falo nós, quando eu falo nós, eu estou junto, tá? Muitos de nós temos desistido. O inimigo tem pulverizado as nossas mentes para nós ficarmos fracos, frágeis, porque o fundamento tem sido areia.
Aí, qualquer situação que acontece, nós já pensamos em desistir. Nós perdemos a estrutura espiritual. E aí, se não for a misericórdia de Deus, nós teríamos ou seríamos desviados. Um dia desse, um jovem mandou uma mensagem para mim e disse: pastor, eu quero agradecer ao Senhor pelas orações, porque nos últimos dias eu já tenho questionado se o mundo está realmente errado. Salmo 73, né? O que aconteceu com Asaf? De tanto olhar para o mundo e para a prosperidade do mundo, quase que os meus pés desvalaram. Sabe o que é isso? Desviaram. Quase que Asaf se perdeu. Fundamento. Precisamos termos fundamento para que possamos ter de fato uma vida que é curtinha. E aí, tem só mais 2 minutos. 70, 80. Depois disso é cansaço, é fado. Foi lá no Salmo 90, verso 10. Tudo passa rapidamente, nós voamos. E aí, em vez de nós vivermos bem, agora já estou no verso 12. Ensina-me, Senhor, a viver bem os meus dias, a contar cada um deles. Ficamos com picuinha, com briguinha boba. Isso vale lá para a minha casa, quando eu falo minha, sua, tá? Vale para as nossas casas, para os nossos relacionamentos familiares, e vale para a igreja do Senhor Jesus. Possa ser que lá nas nossas casas tenha lá algum dos nossos que ainda seja ímpio. E aí, veja o dedinho, pastor. Ainda justifica algum tipo de picuinha lá. Mas aqui nós somos crentes, irmãos. Por que tanta picuinha dentro da igreja do Senhor? Alma, minha alma, tu tens tudo, come, bebe, é para muitos anos, goza a vida, minha alma. Louco, hoje te pedirão, hoje te pedirei. O Senhor falando para mim, para você. E aí? Como é que vai ser? Senhor, agora eu já estou lá, né? Mateus, a partir do capítulo 24, né? Já estou chegando lá no final e Jesus já está voltando, né? Eu preguei o teu nome, Senhor. Eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou missionária, eu sou crente. O Senhor lembra, Senhor? Demônio manifestou lá, eu expulsei. O Senhor lembra, Senhor? Como que eu pregava? Afasta de mim, porque eu não te conheço não, cara. Irmãos, precisamos rever nossos conceitos e os fundamentos onde nós andamos. Tem que acabar. Escolhas. Lucas capítulo 18, lembra do jovem rico? Senhor, o que eu devo fazer? Faça isso. Mas eu tenho observado isso. Eu não te falo nada não, cara. Vem com aqueles bens lá, dá para os pobres, vem e segue. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Glória a Deus. Queridos, que as nossas escolhas sejam as escolhas corretas. E aí ensinando, né?
Terminando, aliás. Se não, sim, né? A minha, você e terminando. Mudança. Atos Apóstolos, capítulo de número 9. Você que conhece a Bíblia sabe que eu já estou falando de Paulo de novo, né? Sobremodo dedicado à lei judaica. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, a sua vida mudou. Mudanças são necessárias na vida do crente. Ah, porque o pastor está pegando o meu pé. Glória a Deus. Se ele está pegando o teu pé, é porque ele acredita que você pode superar e possa ser vitorioso. Ele deseja te levar junto com ele para o morar no céu. Porque se ele deixar você do jeito que você está, é como um pai que deixa os filhos fazerem o que querem. Depois choram amargamente, porque eles vão para a cadeia ou para o cemitério. Mudanças são necessárias. E estou acabando mesmo. Zaqueu. Onde estava o tesouro de Zaqueu? No dinheiro, né? Não era ladrão miserento, né? Mas quando ele soube que tinha alguém que podia tirar dele aquele sentimento terrível que ele tinha na alma, que com todo o dinheiro que ele tinha, ele era infeliz, ele subiu ali numa figueira brava, cheio de espinho. Não tem importância, eu quero ver aquele camarada, que dizem que ele pode mudar a minha vida. E quando ele viu, quando ele ouviu, ele demonstrou mudança. Daqui eu deste para essa daí, hoje me convém comer lá na tua casa. E aí você já me viu falando isso, né? E essa fala que eu vou falar aqui agora não é minha, que fique registrada, é de alguém que eu admiro demais da ponta, já se encontra com o Senhor, que chama-se Padre Léo. Um padre, pastor, aí, apóstolo Paulo diz assim: examina tudo e retém o que é bom, e Padre Léo era bom demais. Por isso Deus não recolheu tão jovem, porque era tão bom o homem que Deus levou para ele. E Padre Léo, pregando esse texto, Padre Léo diz assim, que quando Jesus falou para ele essa palavra, Zaqueu, desce daí, Zaqueu saiu correndo, saiu em disparada, e ele gritava: Zaqueia, Zaqueuzinho, Zaqueinha, Jesus vai comer na nossa casa. E aí ele vai para a mudança. Senhor, eu quero dar metade do que eu tenho para os pobres. E se eu defraudei algumas pessoas, e ele sabia que tinha defraudado, eu quero restituir 4 vezes mais. Mudança. Se não tem mudança, meus irmãos, não se iluda não. Vai estar igual esse fazendeiro aqui. De repente vai estar próspero. De repente, tenhamos chegado aqui, no topo do ministério, e vamos para o inferno de cabeça para baixo. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Passei 5 minutos. Queridos, estamos chegando no final do nosso culto. Quero agradecer a cada um que se fez presente. Quero agradecer ao pastor Jonas,